Foi em 2 de setembro de 1850, no início da rua 15 de novembro, que o Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau e mais 17 europeus desembarcaram no que seria dali em diante a sua casa. Coragem, vontade de prosperar e resiliência fizeram parte da vida dessas pessoas e das que vieram depois durante muitos anos. 172 anos depois, a colônia se tornou uma cidade, que é modelo em vários setores. Blumenau hoje é referência em geração de empregos, foi considerada a terceira melhor cidade do Brasil pela revista Isto É, em 2022. Além disso, é considerada a capital nacional da cerveja e é a casa da segunda maior Oktoberfest do mundo, sendo a maior das Américas. Para esta cidade, não faltam elogios. E mesmo em meio a situações difíceis, esse povo continua com coragem e vontade de prosperar, como na época colonial. Uma cidade repleta de imigrantes de diversas regiões do Brasil, mas que mesmo assim consegue manter sua tradição germânica ativa e envolvente para os novos moradores e turistas. Neste 2 de setembro, vamos falar com pessoas que também escolheram Blumenau como lar, algumas por nascimento, outras por decisão própria. Afinal, o que seria de uma cidade sem a sua população? E para começar essa rodada de entrevistas, nada melhor do que falar com quem está representando Blumenau para o mundo. Converso agora com o prefeito municipal de Blumenau, Mário Hildebrandt. Eu gosto da população e da maneira como que Blumenau e a população preserva sua história, sua cultura e sua tradição. Eu vim para cá para fazer faculdade de administração e acabei permanecendo aqui, fazendo pós-graduação, outras faculdades, trabalhando, constituindo minha família e tendo minhas filhas na cidade. Na realidade, foi uma caminhada que surgiu e aconteceu de acordo com o meu envolvimento com políticas públicas. Quando eu trabalhei com recuperação dependente de álcool e drogas, eu comecei a me envolver com a discussão e o debate da política pública de atendimento ao dependente e também da política de assistência social. Foi o que me motivou a fazer a segunda faculdade de serviço social e que acabou logo após a minha formatura. No ano seguinte eu assumi a Secretaria de Assistência Social aqui na cidade a convite do então prefeito. Eu acho que o melhor momento que você tem de estar no cargo é você poder realizar e melhorar a condição das pessoas. Então, eu tive vários bons e ótimos momentos das entregas de pavimentação, das entregas de novas unidades de saúde, das entregas dos espaços novos de educação, da melhoria dos espaços. Eu diria assim, o melhor momento sempre é o sorriso no rosto das pessoas, vendo a condição de entrega e a melhoria da sua condição de vida. O maior desafio foi estar prefeito e gerir a pandemia na cidade de Blumenau e, claro, eu acho que diria assim, o melhor resultado disso foi que nós, nos municípios acima de 100 mil habitantes, obtivemos o melhor resultado na pandemia no Brasil, foi a cidade de Blumenau. Então, na realidade, o Brasil foi afetado e o mundo foi afetado na questão do turismo. Tanto é que empresas aéreas faliram, né? Vários movimentos muito difíceis aconteceram nesse período, porque naquele momento o foco era a preservação da vida das pessoas. E agora, com a retomada, com a vacinação, com essa condição diferenciada, nós temos tido a condição de investir muito no turismo. Fizemos agora, recentemente, na questão da Páscoa, estamos fazendo na questão do outubro, vamos ter a melhor outubro dos últimos 37 edições que nós tivemos, né? E vamos ter um Natal maravilhoso na cidade de Blumenau. Fora isso, temos investido nas concessões e parcerias, já entregamos a Praça Dr. Blumenau, agora dia 1º vamos entregar em parceria o Museu Dr. Blumenau, em breve vamos entregar a Praça da Estação. Estamos revitalizando o Rosenplatz, que é a praça atrás, uma nova praça para a população nos fundos da Secretaria Municipal de Cultura antiga, no espaço da antiga Prefeitura de Blumenau. Estamos fazendo uma série de ações e investimentos, somados-se a isso, desapropriações de espaços para ampliação do complexo turístico, ou seja, não falta de nós investimento nessa questão, tanto na organização como na estruturação, sem contar os pequenos detalhes, mas que impactam muito. A própria melhoria da cidade, do seu ajardinamento, da sua zeladoria. Hoje, eu posso dizer que nós voltamos a ser a cidade jardim. Eu diria para ele que eu quero continuar sonhando com os sonhos dele, com o objetivo dele de continuar
prosperando a cidade de Blumenau, desenvolvendo e fazendo com que o cidadão de Blumenau se orgulhe daquilo que ele implantou e daquilo que ele trouxe e daquilo que nós, hoje, buscando esse sonho e esse desafio, podemos implantar adiante, tanto na questão da educação, quanto na questão do turismo, quanto na questão do desenvolvimento econômico, quanto na questão social, quanto na questão da saúde e nas mais diversas áreas. É a Blumenau que nos seus 172 anos passou por 94 enchentes. É a Blumenau que, ao longo da sua história, teve inclusive a presença do Fritz Miller, bem na época do Dr. Blumenau, que trouxe para nós uma característica ímpar, que é a característica do questionamento, da cobrança, e que eu acho que faz com que Blumenau seja o que é, né? Porque tudo que você realiza, ou busca realizar, tem uma cobrança da população. E isso nos motiva a fazer cada vez melhor, com mais qualidade, com mais resultado. É a Blumenau que ele trouxe, que é de superar desafios. Porque quando ele chegou, nós não tínhamos nada aqui, eles construíram tudo para aquele momento. E hoje nós aprendemos com aquele colonizador, com aquela história, a enfrentar essas 94 enchentes, a superar em 2, 3 dias depois, você parece que nada aconteceu aqui na cidade de Blumenau. E é nesse espírito de conquista, nesse espírito de prosperidade, nesse espírito de abençoar a cidade, para que ela possa cada vez mais progredir, que nós queremos continuar trabalhando. E é o espírito que eu falei, inclusive, para o prefeito de Hasselfeld, lá quando eu estive lá, eu disse, a Hasselfeld a gente tem 10 mil habitantes. O senhor sabe quantos habitantes teria a colônia Blumenau se ela não tivesse sido dividida? Ele disse, não, 900 mil. Né? A colônia Blumenau, do Dr. Blumenau, hoje tem mais 42 municípios, ou seja, é uma população, além dos nossos 370 mil habitantes praticamente, tem mais 500 mil habitantes nesse processo todo nas outras cidades, fruto desse sonho desbravador. E eu acho que é esse sonho desbravador que quer nos motivar a continuar para os próximos anos, melhorando e desenvolvendo ainda mais a cidade de Blumenau. Não sozinhos, né? Contando com cada cidadão, contando com cada empresário, com cada profissional liberal, com todos que de fato querem uma cidade melhor para as futuras gerações, assim como eu acredito nisso também. Isso era 2015, eu estava fora da imprensa, naquela época a gente não sabia que fim que ia levar, né? Eu tinha recém saído do Hospital Santo Antônio, estava meio sem saber o que fazer para continuar na imprensa, a gente tem que achar uma forma de continuar em evidência de certa forma. Eu trabalhava no Hospital Santo Antônio, eu tinha já uma ideia de fazer um blog há muito tempo, e aí, nesse meio tempo, quando eu saí, eu tive que pensar logo em ir para algum lugar, fazer alguma coisa. Como de emprego estava difícil, para tu se manter em evidência com os colegas e também trazer algum conteúdo que não fosse aquela notícia de todo dia, porque notícia de todo dia nós temos vários portais que fazem, e eu sempre dizia para mim mesmo, falar de política deixa com quem entende de política. Então eu matutei, pensei, meditei, e olha, foi muito custo achar um nome, embora o nome está na minha cabeça, né, vamos dizer. E aí acho que foi em julho de 2015, depois de tanto pensar, eu comecei eu mesmo a desenvolver os grafismos, comecei a desenvolver toda a linha de editorial que cercaria a boina daí por diante. E eu tenho orgulho, né? Eu fiz isso sem um níquel no bolso, sem um patrocinador, talvez porque eu não queria, que eu não sou cara de vender, eu não sou cara de ficar faturando, eu sou um cara que gosta da parte artística, da parte técnica, da parte de trazer o conteúdo de fato para as pessoas, uma coisa diferenciada, entre visões crônicas sobre lugares onde você vai, opiniões sobre algumas coisas do cotidiano, fatos do cotidiano. Eu sempre gostei muito de ser comentarista no jornalismo. Eu escrevo notícia básica, mas o comentário que me satisfaz, de escrever uma crônica diferenciada ou uma opinião sobre alguma outra coisa que talvez ninguém falaria. E nesse meio tempo eu também investi nas histórias de Blumenau. Histórias que estavam acumuladas, por exemplo, dentro do antigamente em Blumenau, mas contadas de uma forma um tanto descontraída, um tanto em forma de crônica. E eu tive a sorte também na época de contar com a preciosíssima ajuda do meu, que eu chamo inspiração para a história, meu tutor na história, o Adalberto Dai, na época, quase um patrimônio do Progresso, embora morando hoje na Água Verde. E o Beto, ele me passou muita informação, teve um tempo que eu tive cuidando de parte do acervo dele também, a gente trocava muita figurinha, e ao mesmo tempo que a gente falava de história de Blumenau, nós falávamos de história do Garcia.
que o Garcia, onde eu moro, lá do distrito, o Reino do Garcia, é um lugar riquíssimo de história, é um lugar riquíssimo de causos, de fatos do desenvolvimento de Blumenau. E a boina, eu continuei alimentando ela, né, por quase 4, 5 anos. Até que chegou um momento em que as obrigações profissionais não me permitiram mais continuar como eu gostaria hoje o blog, né? Hoje eu cuido mais só de redes sociais e quando eu tenho tempo. Mas essa verve do comentário, de observar as realidades e contar a história, sobretudo a de Blumenau na boina, até hoje não perdi. Cara, são tantas coisas que eu já contei lá naquele blog que eu até perco a conta, assim. De texto, por exemplo, teve um texto que eu fiz sobre a história da Dudalina, que eu levei um dia para escrever ele todo, não escrever o texto, mas ajuntar todo o material. Eu tive a ajuda preciosa na época da Jaqueline Hess, que era do Instituto de Memória da própria família Hess, da Dudalina mesmo. Ela me passou, acho que um sem número de fotos, tanto da própria empresa como do seu Duda, da Dona Lina. Passou um monte de coisa, então para juntar tudo isso num conteúdo só foi uma loucura. Eu comecei a escrever o texto, era 9, 10 horas da manhã, e eu estava terminando de colocar ele no ar, era já às 8, 9 horas da noite. Mas tem umas historinhas assim um pouco pitorescas, lá que eu recordo ter contado na boina. Uma delas vai ser até curioso contar isso, mas muita gente lembra do filme Férias no Sul, de Reinaldo Paes e Barros, que rodou aqui em Blumenau em 1967. É um filme, o Reinaldo Paes e Barros é um diretor mato-grossense, teve a participação do Davi Cardoso, que muita gente lembra aí depois em outras aventuras nas novelas e no cinema brasileiro. E também tivemos atrizes como Elizabeth Artman, que também é uma atriz paulista, e gente da comunidade participando desse filme, como a Dagmar Heydrich e outros tantos nomes selecionados da comunidade. E uma história assim que fugia um pouco daquela Blumenau conservadora da década de 60, 70. Era um estudante que vinha de São Paulo para passar as férias aqui em Blumenau, na casa de um amigo, e aí ele se apaixona pela Helga, que é a personagem da Dagmar Heydrich, e pela Ilse, que é a personagem da Elizabeth Artman. Ele vive 2 casos, é um triângulo amoroso, né? E aí o filme se passa não só em Blumenau, passa também em Balneário Camboriú, quando Balneário não era nem metade do que é hoje. Tinha só um motel e os carros paravam na orla. Se passa em cidades até do Rio Grande do Sul, do Paraná, mas o grosso da história mesmo se passa em Blumenau. Só que o Férias no Sul é um filme que escandalizou na época também pelo conteúdo, né, para algumas cenas que talvez a sociedade blumenauense não tivesse preparada para ver naquele tempo nos seus corredores. Mas tem uma história muito curiosa que até hoje eu fico incrédulo, que foi o dia que eu descobri que uma pornochanchada foi rodada em Blumenau. Isso foi em 1981. O filme chama-se, eu não vou lembrar o filme da cabeça agora, acho que é 3 Estranhas Mulheres. E o terceiro caso do filme, o último caso, ele se passa na Vila Itopava. E eu tava um dia de madrugada sem sono, tava zapeando o Canal Brasil de madrugada e passa esse tipo de filme. Eu comecei a olhar o lugar onde o cara tava andando. Isso aqui é perto da Arraco. Isso aqui é um barzinho, isso aqui é no caminho da Vila Itopava. Quando me dei por conta, o filme se passando na Vila Itopava, em Blumenau, tendo a companhia também da Bandinha Verde Vale, tocando em um trecho ali do filme, foi muito hilário. Eu de manhã assim, nossa, isso aí ninguém sabe, como é que pode um filme desse? Tivemos outras experiências, os Trapalhões rodaram um filme aqui, em 85, os Trapalhões na Terra da Fantasia, foi rodado em Blumenau, a época a perseguição da carruagem da carruagem, era uma carruagem correndo pela beira-rio, atravessando a ponte da Ponta Aguda, mas essa da pornochanchada foi e pra quem tá achando que é uma coisa forte, não, era um estilo de filme tipo American Pie, vamos botar assim, só que um pouco menos sofisticado, que rolava no Brasil ali entre o final dos anos 70 e o começo dos anos 80. Acho que essa foi uma das mais pitorescas, se eu for olhar assim no cerne das coisas estranhas que eu achei de Blumenau. Eu queria deixar a minha mensagem para todos os cidadãos de Blumenau que, junto comigo, comemoram 172 anos na nossa cidade. Aqueles que aqui nasceram e aqueles que aqui foram adotados por essa cidade que nem eu. Que nós, juntos, com muita fé, com muita determinação, com muita visão de futuro, essa visão e essa determinação que trouxe o Dr. Blumenau para cá e os 17 primeiros imigrantes, é essa mesma que eu quero desejar a todos nós, esse ano
que vem adiante e cada dia das nossas vidas. Que Deus possa continuar abençoando a nossa Blumenau, abençoando seus lares e suas famílias, como tem abençoado a minha também. Parabéns, Blumenau, pelos seus 172 anos de conquista, de vitória e de legado. Já dizia o músico e cantor das ruas, Luiz Vicentini, quem aqui chega recebe o abraço de quem aqui mora. Conhece a história de como surgiu essa grande cidade, quando outrora um coração valente vindo da Europa transforma o sonho guardado no peito em realidade. O homem fez esse sonho se realizar e hoje nós temos um sonho de mais de 300 mil habitantes, que apesar dos seus probleminhas, ainda continua a mesma menina loira que tanto encanta os visitantes. E como é um orgulho não ser apenas do reino do Garcia, mas ser o morador dessa menina. Parabéns, Blumenau.